Salvador meu é Cristo Jesus, pois Ele minha alma salvou. Também meus pecados tomou sobre si, na cruz quando me resgatou. Na rocha eterna firmado estou eu, e tenho a salvação. Me esconde, Jesus, esta nuvem do céu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As bênçãos do céu desfrutando eu estou, em Cristo, o Filho de Deus. Alegre eu vivo e ando na luz, prossigo na senda do céu. Na rocha eterna firmado estou eu, e tenho a salvação. Me esconde, Jesus, esta nuvem do céu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As cargas que eu tive, Jesus as tomou, agora liberto estou. A graça me basta, em Cristo me dá, assim para o céu preste eu vou. Na rocha eterna firmado estou eu, e tenho a salvação. Me esconde, Jesus, esta nuvem do céu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Findando a lida, então verei com anjos e santos do céu. Em hinos e glória eu entoarei aquele que por mim morreu. Na rocha eterna firmado estou eu, e tenho a salvação. Me esconde, Jesus, esta nuvem do céu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Eu espero que vocês estejam me ouvindo. Se vocês estiverem... Isso, irmão presbítero Ivanildo já disse que está ok. Nós estamos iniciando a nossa live da palavra, né, onde nós estamos com o objetivo de falar da palavra de Deus. E eu espero que os irmãos estejam bem, as suas famílias, que todos vocês estejam guardados e protegidos pelo Todo-Poderoso. E eu estou aqui, né, nesta jornada de mais uma noite, poder ter o privilégio de levar a preciosa palavra de Deus. Já agradeço aqui os irmãos da igreja de Ibiraci, que já está comigo, a Gabriela, a Elaine, o nosso presbítero Ivanildo, também agradecendo a Deus pela vida de outros irmãos que estão entrando, e nós vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus esta noite. Antes que eu comece, eu quero fazer uma oração, e logo após nós vamos ouvir mais um louvor da harpa cristã, o 429, e depois já estaremos entrando no estudo da palavra de Deus. Também estou vendo ali a Carla Rodrigues, se não me engano, a esposa do Tobias. Se for isso mesmo, confirma, por favor. Deus abençoe. Nós vamos orar. Querido Deus e eterno Pai que estás no céu, nós te damos graça mais uma noite, pelo privilégio, Senhor, de estarmos vivos e estarmos com saúde na tua presença.
Quero te agradecer pela vida dos irmãos que já estão comigo e daqueles que ainda chegarão, Senhor. Eu quero te pedir também nesta oportunidade que o Senhor continue guardando a casa dos irmãos, protegendo a cada um, dando consolo, Senhor, para aqueles que perderam seus entes queridos, como a nossa irmã Ângela ali, a pastora da Laje, que perdeu a sua mamãe. Que o Senhor venha consolar a tua serva, o pastor Ronaldo, todos os irmãos da igreja que ela congregava, Senhor, que o Senhor dê a pronta recuperação para eles no sentido do consolo, consolando o coração deles. Pai, nos abençoa esta noite, fica conosco e nós queremos, Senhor, falar da tua palavra. E esse é o objetivo. Então eu te peço, em nome de Jesus, fica conosco e nos dá graça hoje e sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos ouvir o hino 429. Pecador desejoso de verdadeiro perdão, a voz de Cristo ditoso, escuta com atenção, escuta o Evangelho do Filho de Deus, o divino conselho que vem dos mais altos céus. Hoje com fé e de graça, vem aceitar o perdão. Que Cristo pois te abraça, dando-te a salvação. Escuta o Evangelho. José Cláudio de Figueiredo, meu amigo, Deus abençoe. Alcide Souza já chegando aí, Ade Ibiraci, glória a Deus. Jaci Dimas, meu primo, Pai do Senhor, Deus abençoe. Vai chegando aí, irmãos, vai compartilhando esta live. Vamos compartilhar para que mais pessoas possam ter acesso à palavra de Deus. Compartilha aí, faz esse esforço para nós. Vamos compartilhar. Compartilha a ideia de estudarmos a palavra de Deus. Sendo cumprido aceitas, é Cristo o seu perdão. Aleluia. Terás então paz perfeita e gozo da Aleluia. Glória a Deus. Vem comigo, nós vamos estudar a palavra de Deus. Ana Lúcia Delfino, glória a Deus. Vamos juntos. Meus amados irmãos, mais uma vez eu vos saúdo com a paz do Senhor. Hoje é sexta-feira, dia 4 de junho de 2021. Para nós é uma alegria poder estar aqui mais um dia, vencedores, com vida, e podermos meditar na palavra de Deus. Nós estamos entrando na tua casa com o objetivo primordial de falar da palavra de Deus. E o tema desta noite é o ministério do mestre ou doutor. Nós vamos falar sobre a importância de termos na igreja pessoas vocacionadas para ensinar, para discipular, para ser exemplo para aqueles que chegam na casa de Deus. Eu quero já ler com você Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 6 e 7, que diz assim: de modo que tendes diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, e se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Nós precisamos, nesta hora, de pessoas que são vocacionadas por Deus para o ministério do ensino. São por ele chamados para edificar a igreja de Cristo. Meus queridos,
é de suma importância que nós tenhamos urgentemente o surgimento de pessoas que tenham o objetivo de ensinar. E aí nós vamos ler mais alguns textos bíblicos aqui com vocês. Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29, diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Também Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1, diz assim: Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, e o Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Também nós vamos ler Tiago, capítulo 3, versículo 1, que diz: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos o mais duro juízo. Lucas Pereira, Silvia, Cipriano estão chegando aí. Então nós vamos ver tudo isso esta noite. Nós precisamos de imediato já entender que o objetivo desta temática noturna, dessa sexta-feira, o objetivo é, primeiro, apresentar Jesus como mestre da Galileia, como mestre por excelência. Depois, identificar a ordem de Jesus aos seus discípulos para ensinar a igreja do primeiro século. E também apontar a importância do dom ministerial do ensinador na igreja local. E nós precisamos, nesta hora final, nós precisamos entender que o ministério do ensino da palavra, ele nunca foi tão necessário como hoje. Nos dias que estamos vivendo, a igreja precisa investir nesta figura, neste personagem, que é o mestre, o ensinador da palavra de Deus. O ministério do ensino da palavra é primordial. Por quê? Porque vai trazer à igreja discernimento no que tange ao tempo em que vive. Falar, o mestre, ele vai trazer o ensino, trazendo o seu conhecimento das culturas, teologia, filosofias e etc. É tão importante a função do mestre na igreja que as escrituras declaram o quanto ele deve se esforçar intelectualmente para exercer a tão nobre tarefa. Então nós vamos observar que o mestre precisa se esforçar. O mestre precisa estar em constante busca para trazer o ensino à igreja. E aqui nós temos dois textos importantes que nós precisamos ler. Você precisa entender. Romanos 12, versículo de número 7 diz: Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Então nós precisamos ensinar com excelência. Nós precisamos levar o ensino com excelência. E Paulo também escreve a Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 13. Olha só o que diz lá. 4:13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. É uma necessidade, é uma tarefa importante, é uma tarefa indispensável que vai exigir muito de quem o desempenha. Então, já no início deste ensino, eu já quero te dizer que para nós ensinarmos, para nós termos a função do mestre, ele precisa de esforço.
irmã Zuz, irmã Luziano, precisa de esforço, ele precisa se esmerar, ele precisa se dedicar, ele precisa conhecer teologia, filosofia, sociologia, antropologia, todos os ramos dos estudos. Ele precisa estar antenado com os costumes. Nós vamos ver já já que Jesus ministrava com conhecimento de causa, Jesus ministrava com conhecimento das coisas que o rodeavam. E isso precisa ficar na nossa mente esta noite. Nós precisamos nos espelhar em Jesus. Quem é o mestre por excelência? Jesus Cristo. Quem nós precisamos seguir como modelo? Jesus. Talvez você me pergunte esta noite, pastor, qual a escola eu devo seguir? Qual o teólogo eu devo acompanhar? Qual o pensador bíblico eu devo acompanhar? Eu te digo que antes de qualquer um desses homens falíveis, nós precisamos ter Jesus, Jaci Dimas, presbítero Ivanildo, irmã Elaine, irmã Tiffany, pastor Wilson aí de Rifaina, se estiver me ouvindo, nós precisamos ter Jesus, irmã Maria José. Jesus é o nosso mestre por excelência. E aí, este Jesus, conhecido como mestre da Galileia. E é tão interessante que este Jesus, ele é doutor incomparável. Grave isso, Jesus não tem comparação. Jesus é incomparável. Ele percorria, segundo o evangelista Mateus, no capítulo 4 e no versículo 23, ele diz assim, que ele percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Este Jesus, no seu ministério terreno, ele pregou, ele influenciou com os seus sermões, os seus ensinos e os seus discursos, muitos deles inflamados pelo amor às pessoas. É interessante que nos dias que estamos vivendo, os pregadores, os mestres, os pseudos ensinadores estão inflamados, mas inflamados na sua volúpia, estão inflamados na sua arrogância, estão inflamados em falar aquilo que massageia o ego. Jesus vem com uma mensagem influenciando, incendiando, inflamado a sua mensagem, ela estava inflamada, mas com o quê? Com amor às pessoas. E aí, diferente, Jesus fez o diferente. E nós precisamos fazer diferente. Nós precisamos ser diferentes. Nós não podemos ser como os escribas, os fariseus. Jesus não tinha o costume de seguir as regras dos escribas, dos fariseus. Jesus não, a sua verdade, ela emanava dele. Era a essência dele. Os que ouviam Jesus só tinham duas opções: ou amava ele ou odiava. E aqui eu abro uma vertente para te dizer, se nós formos ensinar e pregar a verdade para as pessoas, saiba que você pode ser amado ou odiado. Porque é uma realidade. É uma realidade do que Jesus viveu. Jesus tinha os dois extremos ministeriais. Ou ele era amado, ou ele era odiado. Era impossível ouvir Jesus e ficar indiferente. Então o mestre, o doutor, aonde ele chega, ele causa alguma coisa. Igor Gabriel, acabou de entrar, presbítero Igor, irmã Rita Teixeira, ele causava um frisson na multidão. Jesus, ele chegava, ele transformava o ambiente. As suas mensagens deixavam o povo pensando.
E nós precisamos urgentemente de pregadores que façam o povo pensar. Façam o povo refletir. Lucas Pereira e Luiz Carlos. Jesus, ele era diferente por quê? Porque era impossível ouvi-lo e ficar indiferente. Por quê? Porque Jesus transtornava a consciência das pessoas, faziam as pessoas saírem da acomodação, faziam as pessoas saírem da sua vida trivial, só que também ele tinha uma capacidade de aquietar o coração dos perturbados com a sua palavra. Então, olha, Jesus agitava aqueles que estavam estáticos, mas também acalmava os que estavam agitados. Olha só como era a qualidade deste mestre, conhecido como mestre da Galileia. Mas Jesus também foi conhecido como mestre divino. Porque se os irmãos observarem, em visita a Jesus, um mestre da lei chamado Nicodemos, que foi educado nas melhores escolas religiosas de Israel e grande conhecedor das escrituras hebraicas, ele chega e reconhece Jesus como um personagem incomum. Ele já chegou notando Jesus diferente. Olha só o que diz lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 1 e 2. Vamos ler? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, versículo 1 e 2, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Chamou ele de mestre divino. Olha só, pastor Jefferson Barreto, tá aí conosco. Ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Olha que coisa maravilhosa, gente. Olha que coisa linda este homem chegar em Jesus e disse: Jesus, o Senhor é um mestre divino. Pastor Osiel Rocha, de Anápolis, Goiás, Sérgio Pessoni, Laiane, de Sergipe, Parcerona. Vai chegando aí, irmãos. Compartilha a live. Hoje é uma live de ensino, mas estamos falando do ministério de mestre e doutor, e principalmente nos espelhando em Jesus. Jesus, o mestre por excelência. Então, olha, Nicodemos reconhece isso em Jesus. Nicodemos, ele reconhece em Jesus que Jesus era um personagem diferente. E esse mesmo homem, que era príncipe dos judeus, afirmou que o Nazareno não poderia fazer o que fazia se Deus não fosse com ele. Então nota-se que Nicodemos reconhece que Jesus é diferente. E nós, como mestres, como ensinadores, nós precisamos ter Deus na nossa vida para que as pessoas, irmã Silvia, possam reconhecer em nós que o que habita em nós, que o que nos estimula, o que nos dá capacitação é Deus. Deus é quem nos capacita. Jesus, então, é chamado de mestre na Bíblia cerca de 45 vezes ao longo do Novo Testamento. Durante 45 textos diferentes, Jesus é reconhecido como este mestre divino. Ele era o mestre divino porque a sua palavra saía e produzia sinais. Porque olha o que Nicodemos diz. Nicodemos vai dizer: olha, ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes.
Então vamos parar com essa ideia de que nós estudarmos a palavra, de nós sermos mestres, vai cansar, vai enfadar, vai esfriar a igreja. Não, senhores. A palavra de Deus produz prodígios, produz sinais. E Nicodemos disse: tu és o mestre divino, porque a tua palavra, ela produz sinais diferentes. Ela produz coisas diferentes. Então Jesus é o mestre, além de ser o mestre da Galileia, considerado o mestre da Galileia, o mestre divino. Jesus também vai ter uma qualidade que todo mestre precisa ter: mestre da humildade. A fim de ensinar os discípulos acerca da humildade, Jesus levantou-se da ceia, tirou as suas vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se e depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-lhes com a toalha que estava cingido, lá em João 13, do versículo 4 e 5. Que cena chocante para os judeus naquele momento. E por quê, pastor? Porque, olha só, a pergunta que Pedro descreve essa perplexidade. Olha lá, João 13, 6, vamos ler. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, olha a perplexidade. Olha, Pedro ficou atônito quando ele viu aquela cena. Versículo 6, e aproximou-se, pois, Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés? Pedro ficou estático. Pedro não estava entendendo porque o mestre estava naquela posição. Porque o mestre estava naquela posição. Mas nós, como mestres, nós precisamos ter humildade. Nós precisamos ter humildade, gente. Esta é a realidade. Nós precisamos ser humildes. E Jesus mostra isso. Pedro fica chocado. No versículo 6, era inimaginável um mestre encurvar-se para lavar os pés das pessoas. Mas Jesus era o mestre e deu exemplo aos discípulos. O Emanuel, Deus conosco, encurvou-se diante dos homens para ensinar-nos lições. Ele fez isso e se deu, e através dessa atitude, ele traz um ensino para as nossas vidas. Ele traz um ensino e não um mero discurso, mas ele traz o espírito da vida. Ele é o espírito e vida e ele está ensinando a igreja. Ele nos convida a fazer o mesmo. Nós precisamos ser mestres da humildade, porque Jesus vai dizer: olha, vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Então, o ministério do doutor, do mestre, você não é superior a ninguém. Jesus está ensinando uma lição de humildade. Jesus está nos ensinando que nós precisamos sim conhecer, precisamos sim ensinar, precisamos sim estar ajudando as pessoas a conhecer, mas isso não nos dá a condição de sermos melhor do que ninguém. Mas vamos adiante. Vamos adiante. Porque Jesus sai de cena e aí vai surgir a igreja primitiva. A igreja primitiva, ela vem seguindo a ordem de Jesus, presbítero Ivanildo, irmã Luciene Pereira. E a igreja primitiva, ela vai seguir o exemplo de Jesus, porque Jesus, antes de ascender aos céus, de modo solene, ele determinou aos seus discípulos que ensinassem. Olha aí, ensinassem todas as nações a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. Mateus 28, 19 e 20.
O livro de Atos registra a obediência dos primeiros apóstolos no cuidado de cumprir a determinação de Jesus. Após a descida do Espírito Santo, em Atos 2, do 1 ao 6, o discurso de Pedro foi um verdadeiro ensino proferido com poder do Espírito Santo. Então a igreja primitiva, ela vai se edificar com o ministério do Mestre. Vai surgir os irmãos que vão trabalhar este dom. Vai surgir os irmãos que vai usar este dom com a capacitação sobrenatural do Espírito. E é isso que nós precisamos buscar. Só que nós não podemos nos confundir que somente a capacitação espiritual, não. O mestre também precisa de formação intelectual. Pastor, então eu tenho que fazer quantas faculdades? Não estamos dizendo disso. O mestre precisa buscar dentro daquilo que ele consegue, ele precisa buscar conhecimento, sabedoria, pois o preparo para o ensino é primordial. O ensinador, o mestre, ele precisa de preparo e ele precisa de capacitação. Mas capacitação para aprender primeiro, para depois ensinar. O verdadeiro mestre aprende primeiro. O verdadeiro mestre, ele aprende para depois ensinar. E os discípulos da igreja primitiva, eles aprenderam com Jesus, agora eles foram ensinar. Olha que coisa linda. Eles aprendem com Jesus e depois vão ensinar. E aí, qual é a base do ensino desses homens? A Bíblia diz que era a doutrina dos apóstolos. Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, nota-se aqui 3 ações que o mestre precisa ter. Ele precisa perseverar na comunhão, no partir do pão e nas orações. Sem comunhão, sem partir do pão e sem oração, não há como atingir este ministério. Além disso, a Bíblia vai dizer que o mestre, os apóstolos, eles têm uma autoridade tão grande na sua palavra, que o verso 43 diz assim, que em cada alma que eles levavam a palavra, havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então, a doutrina dos apóstolos aqui referida trata-se de um conjunto de ensinos que Cristo ministrou e agora eles estão vivendo isso. Eles estão vivendo isso de forma constante, eficaz, e isso vai trazendo um crescimento integral para os novos crentes, para que nós tenhamos uma igreja saudável, para que nós tenhamos discípulos saudáveis. Nós precisamos de pessoas com capacitação espiritual e intelectual para poder ensinar, para que a nossa igreja possa ser uma igreja saudável, para que a nossa igreja possa se desenvolver, para que o povo de Deus possa abrir a mente, para que nós não sejamos ignorantes como os infiéis, mas que nós tenhamos conhecimento da palavra da verdade. É necessário que nós aprendamos para depois ensinar, irmão Ronilson Pires e Lucas Pereira. Hoje nós estamos vivendo uma época em que ninguém quer aprender. A maior prova está aqui. Se nós fazemos uma live de oração para receber bênção, muita gente quer, mas ouvir, aprender, quase ninguém quer. Mas depois querem ensinar. Ensinar como se eu não sentei para aprender? Ensinar como se eu não busquei intelectualmente o ensino?
Eu preciso então buscar este ensino, como os apóstolos buscaram, como eles viveram nesta doutrina, neste ensinamento. E digo mais, e a igreja de Atos vai mostrar que os primeiros apóstolos do colégio apostólico, eles tinham esta diferença na vida deles. Eles eram capacitados. Olha só aonde nós lemos em Atos, capítulo 13, versículo 1 diz assim: na igreja que estava em Antioquia, havia ali profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém, todos eles, a Bíblia está dizendo que eles eram profetas e doutores. Então nota-se que eles se prepararam, eles tinham referência, e nós precisamos usar Cristo como nossa referência. Nós precisamos ter a igreja apostólica como nossa referência. Nós precisamos ter os nossos líderes como referência. Nós precisamos aprender, nós precisamos sentar, alimentar, ver o que está sendo passado para que a gente possa buscar uma robustez doutrinária, para que nós possamos buscar uma robustez de ensino, para que nós não sejamos mais meninos indoutos, nécios, mas que nós sejamos saudáveis, persistentes em aprender. Eu admiro quando as pessoas são persistentes, quando as pessoas querem aprender. E eu digo que às vezes a gente tem interesse de ensinar, mas muitas pessoas não têm o interesse, não têm o desejo, não se esmera para aprender, está sempre desanimado, sempre achando muito difícil, mas depois quer falar, depois quer corrigir, quer ensinar, mas não buscou isso, não foi persistente. A igreja lá de Atos dos Apóstolos, eles começaram nas casas, onde o ensino era feito nos pequenos grupos, nos lares, falando aos anciãos, por exemplo, de Éfeso. Paulo mostrou como um verdadeiro mestre que ensinava, porque lá diz: publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus quanto aos gregos a conversão de Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 20, do 20 ao 21. Deus, eita o que, hein, Vanildo? Mas põe o eita aí, eita do que? É verdade, né? Nós precisamos nos esmerar, nós precisamos buscar. E aí Paulo dá este exemplo. Deus havia preparado homens para ensinar, e ele levantou esses homens na igreja de Antioquia, e hoje ele continua querendo levantar. Eu tenho certeza que esta noite Deus quer levantar você. Deus quer levantar-nos para ensinar. Deus quer nos levantar para ser doutores, apresentar esta palavra com autoridade. Que Deus esta noite, ele levante na igreja mestres como Paulo, mestres como Barnabé, como Estevão, como Filipe, mestres que buscaram aprender para depois ensinar. Irmão Ronilson, irmão Lucas, e isso é importante porque nós vivemos dias em que este ministério nunca foi tão necessário. A igreja precisa, irmãos, nós precisamos de homens e mulheres preparados, homens e mulheres que tenham palavra, homens e mulheres que tenham, saibam entrar e sair em qualquer ambiente. Irmão Isaías e Nayara, Pai do Senhor, boa noite, irmão Ronilson. Nós precisamos então de homens e mulheres preparados. Preparados intelectualmente, teologicamente, historicamente. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade mista de muitas coisas. Hoje você precisa ter conhecimento para levar uma palavra para alguém que tem um QI mais elevado, e nós precisamos de homens e mulheres com essa capacitação. Não precisa ter diploma na parede para ensinar, não. O próprio Espírito Santo vai te ensinar, o próprio Espírito Santo vai te dar isso, mas para isso você também tem que buscar.
Antes de eu mudar de tópico aqui, eu fico vendo pessoas dizendo que querem estudar, mas não tem coragem de ler a Bíblia. Não tem coragem de ler um bom livro. Não tem coragem de ler uma boa revista. E aí quer ensinar. Ele não lê um jornal eletrônico para saber as notícias. Ah, mas no Twitter, no Instagram e no Facebook eles vão, mas não se preparam intelectualmente para ministrar para um juiz de direito, para um promotor, não se prepara para ensinar a palavra de Deus para um maçom, para um empresário, não se prepara para pregar para uma prostituta, para um viciado em droga, ele não se prepara para nada, porque ele é a pai do senhor irmã Kelly, porque ele acredita, não, o Espírito Santo vai me dar a palavra, não, a lição está dizendo que nós temos que esmerar. A lição está dizendo, esmera-se na palavra, esmera-se no ensino da palavra. Nós precisamos ter um esforço maior com a palavra. Nós vamos orar sim para a família Cardoso, irmã Kelly. Nós precisamos nos esmerar e ensinar esta palavra. A igreja tem fome e sede disso. A igreja precisa de homens e mulheres capacitados para ensinar, para discipular, para formar uma igreja sadia. E só vamos conseguir isso através da palavra. Então nota-se que hoje este dom ministerial, ele não é só para você ocupar um cargo na igreja, sou mestre, sou doutor da igreja, não. É verdade, né, irmão Ronilson? Não, esse dom ministerial, Gabriela, este dom ministerial, ele é importante para o crescimento da igreja. A igreja precisa desse dom. A igreja precisa. Há uma necessidade urgente para o ministério de ensino ser eficaz na igreja local. É preciso ter ou haver pessoas vocacionadas. Aqui eu paro um instante. Nós não vamos conseguir formar mestres se eles não tiverem vocação para isso. É impossível formarmos mestres se nós não ensinarmos pessoas que tenham vocação. Eu me lembro que desde criança, e quem conhece a minha casa, quem conhece a minha vida particular sabe que eu sou um homem que tenho muitos livros, amo livros, tenho muitos livros, eu gosto de ler, tenho várias bíblias, tenho revistas de escola dominical, desde 1980, vou guardando, vou lendo, faço uma assinatura de uma revista escatológica, gosto de estar lendo os temas, mas hoje nós não temos mais ninguém que tem esse desejo. Eu estou até olhando ali na minha prateleira se estava fácil para mim te mostrar. Aguenta aí que eu vou te mostrar um negócio. Olha só isso daqui, queridos. Para que nós tenhamos preparo, por exemplo, pastor, essa história aí da guerra de Israel, como é que faz? Olha só, chamada. Eu tenho aqui uma revista que eu leio todos os meses essa revista e ela vem com matérias sobre a Terra Santa, que nós sabemos que nós devemos orar por Israel. E olha só, a do mês de maio, por que falam tanto em Israel? Aí você vai ler a revista, você vai ver os pastores descendentes de judeus falando. Olha aqui, olha que matéria aqui. O cristão deve se vacinar. Tudo isso aqui na revista. Então, nós precisamos ler, nós precisamos buscar. Aí aqui eles vão tratar sobre a vida em risco, a liberdade de decisão da pessoa, vacinação, nenhuma marca da besta. Por quê? Porque já existem pessoas amedrontando as pessoas a não se vacinar, porque dizem que é a marca da besta na vacina.
E esta revista da Chamada da Meia-Noite, ela me traz os esclarecimentos. Mas é só isso aqui? Não, tem livros, nós temos que nos preparar intelectualmente. Revistas de outros ramos, como da PAI, minha filha é especial, pego lá a revista, vou ler. Meus irmãos, nós precisamos nos preparar. Nós precisamos nos preparar para isso. Nós precisamos estar prontos para fazer o quê? Para mostrar à igreja um ensino coeso, um ensino sadio. Não só um barulho, uma gritaria, não. Nós precisamos ensinar. E aqui disse assim que as pessoas precisam ser vocacionadas, porque não são todas as pessoas que reúnem informações. E essas informações, elas precisam ser exegéticas, elas precisam ser históricas, elas precisam ser literárias da Bíblia, aplicando-as como é necessário. Hoje nós temos pseudos ensinadores que sequer sabem fazer exegese de textos bíblicos, que sequer conhecem os 66 livros da Bíblia. Se você perguntar para ele, me fala os 66 livros da Bíblia em ordem cronológica, como está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, me fala os livros históricos, quantos livros históricos tem, quantos livros poéticos são, quantos profetas maiores, menores, por que são profetas maiores, por que são profetas menores, coisas basilares, básicas, que o ensinador não consegue ensinar, porque ele não sentou para aprender. Ele não sentou para aprender. Então, nota-se que a importância hoje é de nós termos pessoas preparadas, pessoas que tenham capacitação para ensinar. Deus concedeu para a igreja os mestres. É preciso que ele invista neles também. Não acabei de dizer? Você quer ser mestre? Não há nenhum problema. Mas invista. Ele acha caro comprar um livro, mas não acha caro gastar o dinheiro dele com roupas, com lanche, com coca, não é? Que é gostoso, mas comprar um livro de R$60, de R$500, uma coleção de livros? Não, eu não posso. Ora, meus irmãos, nós precisamos investir na nossa vocação. E aí está dizendo aqui, muitas vezes, por absoluta falta de preparo dos obreiros, o que vai predominar? A superficialidade bíblica e a infantilidade espiritual e o aumento do engano promovido pelas astúcias dos falsos mestres. Olha aí, já que vocês estão aí, vamos ver se tem alguém mesmo. Elaine, põe aí nos comentários o texto de 2 Pedro 2,1 para mim, vai lá, printa aí. 2 Pedro 2,1 está nos ensinando que nós precisamos nos preparar, porque o engano está aí, a astúcia dos falsos mestres, a falta de preparo dos obreiros, fazendo com que a igreja viva uma vida infantil no espírito. Infantilidade espiritual. Pastor, mas isso tudo existe sim, mas por falta de quê? De ensino. Porque se houver os ensinadores, estes vão crescer. Nós vamos começar a dar alimento para eles, eles vão se desenvolver. 2 Pedro 2,1, ninguém achou para colocar aí? Tem gente aí comigo ainda? Então, olha só, nós precisamos urgentemente deste dom. E este dom é do Senhor. E este dom vai fazer a igreja amadurecer em todas as dimensões. Em todas as dimensões da vida cristã. Se ele for ensinado, ele vai vencer a fase da infantilidade. Ele vai vencer a fase da criancice, da meninice. Esse dom vai também, ao mesmo tempo que vai amadurecer a igreja, vai desmascarar os falsos profetas. Eu acho que não tem ninguém comigo não, mas eu vou ler aqui, 2 Pedro 2,1. Eu acho que não estão comigo aí. 2 Pedro
2:1 diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas. Agora ela pôs, né? Assim, é isso aí, Elaine. Assim como há no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. E olha como diz: eles se introduzirão dissimuladamente, trarão heresias destruidoras, ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou e trazendo sobre si repentina destruição. Olha só a gravidade disso. Então nós precisamos ensinar. Mas vamos ler mais, Efésios 4,14. Nós precisamos desmascarar os falsos ensinos. Vamos lá, Efésios 4,14 diz assim: para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que nos induzem ao erro. Então, se nós tivermos um ensino qualificado, nós não vamos ser induzidos ao erro. Por isso é importante nós termos na igreja mestres e doutores que vão nos ensinar para que nós não caiamos nesta cilada de Satanás. E ainda diz Oséias, esse texto é muito tradicional, Oséias 4:6, o próprio Deus vai dizer assim: o meu povo erra por não ter o quê? Conhecimento. Então, muitas pessoas estão errando porque não têm conhecimento. Olha o que diz Oséias 4:6, Oséias 4:6 vai dizer assim: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, e também eu te rejeitarei, para que não sejas mais sacerdote diante de mim, e visto que esqueceste a lei do seu Deus, também eu esquecerei dos teus filhos. Então olha a nossa responsabilidade. Se nós nos esquecermos da lei de Deus, Deus vai esquecer de nós. E nós precisamos ensinar o nosso povo, nós precisamos ensinar a igreja, porque há uma responsabilidade sobre os nossos ombros, pastor Dimas. Há uma responsabilidade sobre os nossos ombros. E esta responsabilidade é que nós temos que fazer discípulos. Nós temos que discipular. Nós estamos acostumados a pensar que o discipulado termina depois que você dá o discipulado e a pessoa se batiza, acabou. Não, irmãos, o discipulado não é só isso. O Senhor nos chamou para ser seu discípulo a vida toda. E por isso quem ensina, instrui os crentes, né, presbítero Ivanildo? Para a maturidade na fé. Nós precisamos de gente madura. Nós precisamos de pessoas maduras na fé, que atinjam a maturidade. E como vai atingir a maturidade se não tem um aprendizado diário, se não é um aprendizado permanente e contínuo, se o ensino não é eficaz? A igreja local precisa urgentemente de líderes, de ensinadores que são vocacionados, que tem vocação para o ensino, para formar um grupo de pessoas que tenham capacidade de vencer as astutas ciladas do diabo. Então, é muita responsabilidade para nós. Nós precisamos ensinar. Nós precisamos levantar um grupo de pessoas capacitadas para o ensino, capacitadas para levar o ensino da palavra. Mas, pastor, quais são os requisitos para eu ser um ministro? Para que eu seja um mestre? A Bíblia vai nos ensinar esses requisitos para este dom ministerial. E esses requisitos não são muitos, mas também são, parece que simples, mas muito importantes. A primeira coisa, um mestre precisa ser salvo em Cristo. Não pode haver dúvida quanto à sua experiência de salvação. Porque o vocacionado ao ministério do ensino, ele precisa ser crente. Ele precisa ter uma vida
no altar. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 2. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 10 ao 13. Olha o que diz lá, ó. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham salvação que está em Cristo Jesus. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então nós precisamos ter essa experiência salvífica. Nós precisamos ter esse estímulo que Paulo vai dar a Timóteo. Que nós precisamos permanecer em Cristo. Para sermos mestre, nós precisamos permanecer em Cristo. Infelizmente, há pessoas que não creem naquilo que ensinam. Assim, não há verdade nem firmeza nelas. É o que o Lucas colocou aí no início da live. Nós precisamos viver o que nós estamos ensinando. Se nós não vivermos o que nós estamos ensinando, não vamos produzir discípulos. Não vamos conseguir formar pessoas. Porque a nossa vida é dúbia, a nossa vida é incerta, a nossa vida ela é estranha diante dessas pessoas. Elas não conseguem ver firmeza em nós. A paz do Senhor, irmão José Roberto dos Santos. Então, é importante que o ministro, o mestre e doutor, ele precisa, primeiro, ter salvação. Segundo, o hábito de ler. Em nosso país, a leitura é um problema cultural. Paulo Maciel, pai do senhor pastor, se as pessoas leem pouco, a igreja pouco lerá. Entretanto, como ensinaremos se não lermos? O hábito da leitura era levado a sério no ministério do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele está ensinando a nós sermos exímios leitores. 2 Timóteo 4, versículo 13, olha o que diz lá. Quando vieres, traga a capa que deixei em Trode, e em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Ele queria ler na prisão. Mas vamos ver 1 Timóteo 4,13 também. 1 Timóteo 4,13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura e à exortação e ao ensino. Olha, Paulo dando importância para a leitura. Como que alguém vai ensinar se ele não ler? Principalmente o texto que ele vai ministrar. Tem gente que tem mania de ler textos bíblicos e pregar em outra coisa. Aqueles que estão lá sentados, que querem te ouvir, eles querem ver em você conhecimento. Eles querem ver em você domínio do texto. Mas se você sequer leu, abriu a Bíblia como uma caixinha de promessa, conta-se uma história de alguém que pregava sempre assim, abria onde caía, ele pregava. E aí ele chegou numa igreja e quando ele abriu, caiu naquela página que divide o Antigo do Novo Testamento, estava em branco e ele disse: irmãos, eu vou devolver a oportunidade porque nessa noite Deus não quer falar nada. Que pena, irmãos. Que pena que nós ainda temos pessoas com essa mente. Se nós queremos ensinar, nós precisamos ler. E o terceiro item, requisito, preparo intelectual. A Bíblia é um instrumento de trabalho do ensinador cristão. Então, o primeiro instrumento é a Bíblia. A Bíblia é um instrumento. Considerando este livro milenar, veremos a cultura e o mundo da Bíblia são diferentes do nosso. Por isso, o mestre deve compreender o mundo da Bíblia. Ele vai ler o texto, ele precisa saber as questões culturais, a linguística, a exegética e etc., para não fazer apelações fantasiosas, apressando-as como exposição da palavra de Deus.
Eu deixo aqui para vocês. Existem palavras na Bíblia que parecem que são comuns para os nossos dias, mas se o estudioso não pegar o significado daquilo no hebraico e no grego, ele vai trazer um ensinamento fantasioso. Por exemplo, se você vai lá no livro de Ezequiel, se não me engano, fala que as mulheres traziam sobre si as almofadas debaixo dos seus braços, alguma coisa nesse sentido. Aí você pega almofadas e você vai ministrar com uma almofada da tua casa, com uma almofada que está no sofá da tua casa. E aí, como é que faz? Se ele não tem conhecimento daquilo. Eu gosto muito de ouvir um pastor que hoje é o nosso vice-presidente do nosso campo, o pastor Éder Moreira, porque o pastor Éder, ele prega ensinando, ele é um mestre, e ele vem trazendo os significados, ele vem explicando, e a gente não se cansa de ouvi-lo. Por quê? Porque ele traz uma explicação do texto, ele traz uma explicação da palavra, e aquilo vai entrando no nosso ouvido, vai entrando no nosso coração. Eu, por exemplo, gosto de ouvir as pessoas ministrarem com conhecimento. Não precisa ter formação acadêmica, não precisa, só precisa ter conhecimento. E aqui está dizendo, preparo intelectual, é o que eu acabei de falar. Ele vai pregar um texto e ele não se preparou para o texto. Como ser mestre dessa maneira? Como nós vamos ser mestres desta forma? O quarto preparo tem que ter um coração em chamas. O mestre precisa ter o coração dele fervendo. Eu não consigo ficar um dia sem ler a Bíblia, sem estudar a Bíblia, sem sentar aqui no meu cantinho, no meu escritório e ler a Bíblia, meditar, estudar, anotar, grifar. Sabe por quê? Porque essa chama arde dentro do meu coração. Essa chama arde, e aqui diz assim, um coração em chamas o mestre precisa ter. E aí Martin Lloyd Jones, que é um grande teólogo inglês, dizia que a verdadeira pregação era a teologia em fogo. É vontade de Deus que o vocacionado ao ensino utilize os avanços das ciências bíblicas para pregar a palavra de Deus na força do Espírito Santo. Precisamos alcançar as mentes e os corações dos nossos dias, e isto apenas será possível quando tivermos obreiros com uma mente bem preparada e conectada a um coração em chamas e apaixonado por Jesus. Então olha só, o mestre precisa ter essa chama. Essa chama precisa arder no teu coração. Essa chama precisa arder no meu coração. Nós vamos exercer esta função ministerial quando nós tivermos estes preparos, que aqui está os requisitos. Eu te disse, precisa ser salvo em Cristo. O Eric Lucas, o grande exegeta, meu Deus abençoe, preciso ser salvo em Cristo, preciso ter hábito de ler, preciso ter preparo intelectual e preciso de um coração em chamas. Isso é que o mestre precisa ter. Isso é que o instrutor precisa ter. Nós precisamos urgentemente de mestres. Nós precisamos urgentemente de pessoas que estejam buscando esta qualificação para fazer a vontade de Deus. Que Deus venha a fazer esta chama arder no nosso coração, que nós deixemos de lado as picuinhas, as interpretações errôneas, os pseudos pregadores que estão por aí com inovações, com invenções, com adivinhações, e nós queremos a palavra, nós queremos aprender, nós queremos conhecer, nós queremos esmerar em conhecer, e é isto que a igreja precisa nessa última hora, e é isso que eu creio que Deus vai levantar esta noite. Se você crer nisso, receba em nome de Jesus, seja um mestre dedicado,
Se dedique à palavra, se dedique à palavra. Eu gosto de alguns irmãos que chegam em mim, como tem aí os obreiros da nossa igreja, algumas irmãs, eu queria um livro, pastor, eu queria comprar isso, queria me dedicar àquilo. Isso é importante, porque nós precisamos criar, nós precisamos levantar estes homens e estas mulheres que tenham capacidade para ensinar, que tenham capacidade para ministrar, não só os homens, mas as mulheres. Nós temos aí a irmã Elaine, a minha esposa, e outras irmãs que estão aí online, que podem também buscar de Deus essa capacidade, buscar de Deus esse desejo de ensinar, de fazer com que as pessoas enxerguem a palavra da verdade. Eu quero te dizer que é preciso, urgentemente, nós precisamos desfazer da ideia propagada ao longo de décadas acerca do preparo intelectual do crente. Não é verdade que necessariamente ele esfriará na sua fé se estudar. Isso não é verdade. Se fosse assim, Paulo, Ivanildo, seria o homem mais frio dos apóstolos, porque foi criado nos pés de Gamaliel, teve preparo lá em Atos 17, mas ele não, ele era um apóstolo fervoroso. Este, no entanto, soube conjugar preparo e poder. Preparo intelectual e poder. É disso que as nossas igrejas precisam. Homens cheios do Espírito, mas do mesmo modo, com uma mente iluminada para responder com mansidão à razão da nossa esperança. Que Deus te abençoe, que você receba esta palavra esta noite. Se você estudar, você não vai se esfriar, muito pelo contrário, a chama vai aquecer mais e mais na sua vida, porque quando você estiver estudando esta palavra vai entrar na tua alma e o fogo vai permanecer aceso. Jaci Dimas, Elaine Carvalho, saibam esta noite que a palavra de Deus, ela vai trazer o equilíbrio para a sua vida. A palavra de Deus vai te fazer ser uma pessoa que todos querem te ouvir. Todos, irmã Rosilene, todos vão querer te ouvir. Todos vão querer estar ao seu lado para ouvir a razão da sua esperança. Isso é o que nós estamos pedindo ao Senhor agora. Que o Senhor venha nesse instante tomar você com poder, com autoridade e com desejo para crescer na graça e no conhecimento. Oh, louvado seja Deus! Você pode conhecer a Deus esta noite, ou você pode conhecer a palavra, você pode ser um ensinador da palavra. Deus está à procura de pessoas que tenham esta capacitação. Deus vai te dar força e sabedoria, Deus vai te dar poder, irmão Enilson, e conhecimento, irmã Luciana. É possível sermos estudiosos e sermos fervorosos. Ei, chorai, necasso e defaz. É necessário esta noite que Deus levante mestres e doutores na igreja, para que nós tenhamos uma igreja forte, uma igreja triunfante. Receba, em nome de Jesus, receba esta capacitação. Eu vou colocar um hino aqui e já eu estarei orando para Deus derramar esse dom sobre a tua vida. Ouça este louvor em nome de Jesus. Nossa internet aqui tá oscilando, irmãos. A internet aqui tá oscilando, viu? Se der problema é isso. Mas que Deus te dê palavra de sabedoria essa noite. Receba em nome de Jesus. Ó meu Criador, lembrei-me
teu grande amor, ele extravasa em mim, causando fervor. Aleluia, lâmpada para os nossos pés e luz, Lucas. É isso mesmo. Algum dia terminar. É isso mesmo, meus irmãos. Vamos orar para que Deus possa derramar essa unção sobre nós. Querido Deus, em nome de Jesus, eu oro pelo teu povo que me acompanhou nesta live, também pelos pedidos de oração. Senhor, que o Senhor possa derramar a tua graça sobre cada um. Que o conhecimento da palavra, Senhor, esteja sobre eles. Senhor, que o teu Espírito abra o intelecto da tua igreja agora, para que nós não sejamos nécios, nem loucos, nem desapercebidos, nem, Senhor, arredios à tua palavra, mas que nós possamos nos entregar a esta palavra, e esta palavra possa entrar em nós, e que nós possamos ser mestres, doutores da humildade, do amor, e que nós possamos fazer discípulos, Senhor, porque sabemos que se nós não fizermos discípulos, de nada adiantou a nossa caminhada, Senhor. Nós precisamos estar, ó Deus, fazendo discípulos de todas as nações, e eu creio que o Senhor vai derramar essa unção sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Vai visitando as famílias agora, derrama da tua graça, derrama da tua unção, Senhor. Eu agradeço ao Senhor por esta noite, fica com os teus filhos, é o que eu te peço agora, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa abençoar a cada um, hoje e sempre, amém. Quero agradecer a todos que nos ouviram. Deus abençoe a todos que estiveram nos ouvindo nesse ensino da palavra. Quero dizer aos irmãos que amanhã, sábado, nós não estaremos na live, amanhã estaremos com a família, mas domingo nós temos a nossa live, e domingo a minha live eu vou iniciá-la às 18 horas. Porque eu tenho uma outra live às 20 horas lá na Paraíba. Vou pregar numa live do pastor Valdinei lá na Paraíba. Então, com os nossos irmãos aí de Ibiraci, nós estaremos juntos às 18 horas. Domingo às 18 horas, o nosso culto online deste domingo. Os irmãos de Ibiraci que estão online comigo, eu deixei um recado já para os irmãos lá no WhatsApp. Espero que os irmãos tenham entendido, nos ajude, ore e faça aquilo que está no seu coração e na liberalidade da sua alma. Entre em contato comigo, com o presbítero Ivanildo, com o diácono Daniel, com o diácono Nivaldo, e os irmãos entenderam lá, nós precisamos para a semana daquela providência divina para nós cumprirmos as obrigações. Agradeço também a todos os irmãos que estão conosco, que não são da igreja, mas está aí, alguns estão ali ainda, dá para ver, irmão Ronilson, irmã Laiane de Sergipe, Azusa, que quase sempre está conosco, a irmã Maria José Siqueira, o Jaci Dimas, meu primo, e várias outras pessoas que não são da igreja nossa, mas que estão cooperando, e isso é muito bom, faz com que a nossa live continue abençoada. Deus abençoe vocês. Agradeço também os nossos parceiros, principalmente a Ótica Paris Viu, que tem sido nosso parceiro aqui em todos os projetos. Deus abençoe o Elias Pimenta, a sua esposa Yara e todos os funcionários da Ótica Paris Viu. Deus abençoe. Sou grato a Deus pela vida de todos, e eu encerro essa live deixando aos irmãos um hino aqui com Daniel e Samuel e Kimberly Freiber, de Gênesis a Apocalipse. Que Deus te abençoe. Busque, esmere-se em estudar e saiba, Deus vai te constituir como mestres e doutores. Você, irmão, você, irmã, acredite nisso. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Ouça este louvor e nós encerramos a nossa live. Deus abençoe
Até domingo, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Quem precisar de mim, me chame no WhatsApp. Deus abençoe. Um abraço a todos. Simone, Deus abençoe. Muito obrigado, meus irmãos. Irmã Rosilene, obrigado. Jaci Dimas, obrigado, querido. Vai aparecendo aí, irmãos. Daí pondo um amém para me falar seu nome. Deus abençoe. Obrigado. Deus te constitua como mestre, como doutor. Vai ensinar as nações. Em nome de Jesus. Use esta Bíblia que você tem do seu lado e seja um mestre por excelência. Deus abençoe, Simone, Pedro Carvalho, Gabriela, irmã Elaine, irmã Laiane, lá de Sergipe, irmão Ronilson, de Franca, irmã Enilce, irmã Luciana e o Lucas, lá na Mata. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aleluia. Maravilha, Jesus. Vai adorando ao Senhor aí, através da palavra. Irmã Silvonete, Deus abençoe. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado por todos os parceiros, por todos os amigos que sempre estão conosco, Jesus. Muito obrigado, Alcides, Lucas Pereira, Deus abençoe. Alamanda Suri, a minha esposa, a irmã Márcia, Deus abençoe. Obrigado a todos. O pastor Nivaldo Moura, Pai do Senhor, Deus abençoe. Aleluia. Ô Lucas, obrigado pelo amigo. É recíproco. Ama a sua vida. Deus abençoe, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. É muito bom ouvir e ver isso. Deus abençoe. Olha aí. Ô, pastor Nivaldo, um prazer, viu? Deus abençoe o senhor e a sua esposa, a irmã Rose Moura. Deus abençoe. Irmã Rosilene Rodrigues Barbosa. Aleluia. Maravilha. Deus abençoe. Ele é voz de Deus a gritar, aviva o povo adorador. Sofonia, seu pastor zeloso, pageu a herança, ele vem restaurar. Zacarias e Malaquias, canção da justiça e não se apagará. Deus abençoe, irmãos. Uma boa noite.